Bom, mais uma vez que eu fiz, então, solicitei os exames, constatei eventualmente alguma causa, o que fazer como tratamento diante desse quadro, pessoal? Bom, vamos começar a falar do que é mais frequente, idiopático. A única coisa até o momento que foi comprovado pela ciência que pode melhorar, aumentar a chance de nascer um bebê depois das perdas gestacionais, é um quadro que é chamado de Loving Care. O Loving Care, tradicionalmente, ele foi definido pelo diagnóstico precoce da gravidez e suporte, acolhimento a esses casais. Eu me recordo que quando eu fazia obstetrícia no consultório, eu tive um caso que ela havia, com 34 anos, ela já tinha tido 2 perdas. Fizemos todo o rastreamento e nós não achamos nenhuma causa para aquelas perdas que fossem justificadas para aquelas perdas. E o que eu fiz? Eu deixei a porta do consultório aberta, um dia de atraso ela já ia fazer o teste, e automaticamente ela ia no consultório falar comigo, eu ia encaixar de qualquer jeito. Na sequência, pessoal, eu avaliei essa paciente semanalmente com a ultrassonografia. Eu tinha dentro do consultório, então ficava mais fácil para mim. Então, foi uma forma de eu dar o suporte, e naquele caso específico, nós tivemos o nascimento de um bebê de 3,950 kg de parto normal, para a alegria da paciente e desespero do pai e dos familiares. No HC, a nossa porta também era aberta, e com isso, as pacientes tinham essa receptividade e esse diagnóstico precoce da gravidez. Bom, o Loving Care tradicionalmente inclui isso. Do ponto de vista prático, é muito difícil você falar para um casal que a gente só vai fazer o diagnóstico precoce da gravidez e vamos fazer um segmento pré-natal mais frequente. Então, do ponto de vista, às vezes eu discutia com os casais o que a ciência recomenda versus o que tem disponível na prática clínica, mas que ainda não foi confirmado pela ciência. E dentro desse cenário, pessoal, alguns casais tinham a necessidade de fazer algo diferente, como, por exemplo, usar a progesterona, usar o AS. Outros casais precisavam passar por terapia em conjunto. Isso é muito importante, ter o apoio de um profissional da saúde mental, um segmento nutricional adequado para a modificação do estilo de vida. Então, no idiopático, a gente fica de mão atada e qualquer outra conduta que venha a ser realizada, além do Loving Care, como, por exemplo, a heparina, a progesterona, a fertilização in vitro, é uma conduta de acolhimento que não necessariamente vai aumentar a chance de nascer o bebê. Agora, se eu tenho a trombofilia, e essa trombofilia foi uma específica, chamada síndrome do anticorpo antifosfolípide, eu devo utilizar o AS e fazer o anticoagulante, a inoxaparina. Para as trombofilias hereditárias, só a inoxaparina. Para as condições endócrinas, nós precisamos corrigir o problema de base, se é um hipotireoidismo, um excesso de prolactina, se é a obesidade, se é um diabetes, a gente precisa controlar, e depois desse controle, a gente libera o casal para engravidar espontaneamente. No caso das malformações uterinas, pessoal, na maioria das vezes, não existe tratamento, não se recomenda o tratamento cirúrgico, exceto se a mulher não consegue escoar parte da sua menstruação, tá certo? E em alguns casos, principalmente quando a gente tem o septo uterino associado a aborto de repetição ou falha na FIV, aí a gente tem que corrigir cirurgicamente. Mas outras malformações não existe benefício comprovado. Para a avaliação também das malformações, eu não comentei previamente, mas a histeroscopia, que é passar a câmerazinha de vídeo por dentro do útero, com uma videolaparoscopia, olhar com a câmera por fora do útero, também podem trazer benefícios, tá? Infecções, pessoal, é muito raro, seria a tuberculose pélvica, que hoje em dia é extremamente rara, tá? No caso da incompetência estimo-cervical, tem que se fazer o diagnóstico precoce e dar uns pontinhos na região do colo uterino, ali por volta de 12, 14 semanas, com o objetivo de tentar manter um pouco mais essa gravidez associada ao repouso. Esses pontinhos a gente chama de circlagem uterina. Mas, doutor Anderson, muita gente me pergunta assim no consultório, doutor Anderson, mas e a fertilização in vitro com a biópsia do embrião? Não seria uma alternativa para o aborto de repetição? Então, pessoal, vamos imaginar que nós estamos diante de um quadro de aborto de repetição, onde foi diagnosticado
uma alteração genética no cariótipo. Nesses casos, fazer a fertilização com o estudo genético é mandatório. Agora, nos casos idiopáticos, quando você pega 2 grupos, só casais com aborto de repetição, e você divide em 2 grupos. Um grupo, você vai esperar engravidar espontaneamente. O outro grupo vai fazer a fertilização in vitro com biópsia embrionária. Quando você termina o segmento dessas mulheres, desses casais, e avalia a taxa de nascimentos de bebês, ela é exatamente a mesma. Mas nós temos 2 particularidades em quem fez a FIV com estudo genético, que é a diminuição do número de transferências, porque se você tem o estudo genético dos embriões, aqueles que estão alterados do ponto de vista cromossômico, não necessariamente são transferidos para a cavidade uterina. Então, consequentemente, quem estuda geneticamente o embrião tem menos transferências, menos embriões para fazer o procedimento. E, consequentemente, a taxa de aborto ela é menor. Então, pessoal, a FIV tem as suas vantagens. Mas como a literatura científica avalia o sucesso de qualquer tratamento com base na taxa de nascimento de bebês, eles não colocam a FIV como uma vantagem. Só que tem uma coisa que a literatura científica não aborda em conjunto, que é o contexto emocional, é o impacto psicológico que esse luto consecutivo, essas perdas, promovem no contexto da vida do casal, da mulher, do homem. Então, dependendo do contexto individual de cada casal, isso precisa ser levado em consideração. Obviamente, as condições financeiras também, para que a melhor abordagem seja definida e, com isso, o casal possa ter uma estratégia com mais esperança. Ah, doutor Anderson, mas é aquele cross-match, a causa imunológica, o fator antinúcleo, o FAM. A causa imunológica, pessoal, ela realmente tem relação com a perda de repetição, tá? Só que, do ponto de vista prático, hoje, nós não temos nenhum exame que realmente possa comprovar para a gente a associação de causa, tá? Então, o cross-match, que seria pegar o sangue da mulher, juntar com o sangue do homem, ver a porcentagem de reação e, com base nesse resultado, você fazer a imunoglobulina, ele não deve ser mais realizado, porque o antídoto, né, o tratamento para esse quadro, quando tinha alteração nesse exame, era a imunoglobulina. E a Vigilância Sanitária no Brasil proibiu a prática da imunoglobulina no contexto do cross-match, porque essa substância ela é um derivado do sangue. Então, ela está associada com uma série de complicações eventuais no futuro, caso o casal precise, a mulher precise eventualmente utilizar a transfusão sanguínea. Então, hoje o cross-match não deve ser realizado, inclusive existe essa recomendação, esse respaldo pela ciência, tá certo? E o FAM, a gente às vezes acaba pedindo junto com o hemograma também, mas o FAM positivo isoladamente também não tem representatividade, tá? Se você não tem alguma alteração clínica associada. Então, a grande mensagem que eu gostaria de deixar para você que enfrenta o aborto de repetição é que, em primeiro lugar, a gente busque ajuda. Você não está sozinho. 1 a 5% das mulheres de idade reprodutiva apresentam esse diagnóstico. Procure um especialista, passe pela investigação, busque apoio de equipe multiprofissional, um profissional da saúde mental, um psicólogo, desabafe, conte os seus medos, a sua frustração, busque ferramentas que possam te ajudar a entender que você não está no controle da situação. Modifique o seu estilo de vida, a gente é o que a gente come. Vá buscar também o apoio de um nutricionista, eventualmente de outros profissionais que podem ser coadjuvantes, que vão ajudar a gente a encarar esse cenário de cabeça erguida, com fé e com esperança. Por mais adversa que seja a situação, não desista. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhe, se inscreva no canal, que frequentemente eu vou estar trazendo para vocês novos conteúdos dentro da medicina reprodutiva.